Mais um episódio no podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto e hoje em especial com o patrocínio de Personalize Pharma, suplementos inteligentes. Tudo a ver com o que eu acredito, com o que eu pratico e que eu consumo também aqui na mesa, acompanhando essa entrega incrível com essa mulher que eu admiro demais, Aline Sampaio Marcato, autora também desse livro Seja Mulher Sábia, que está impactando muitas vidas, esse devocional que toca o coração, a nossa decisão, a nossa visão, a nossa família, né? Que também é um podcast que está no mercado aí em terceiro lugar como um podcast mais ouvido do país. Vocês têm noção do que vai ser esse podcast hoje? De quanta coisa para contribuir, para compartilhar, que envolve o cuidado com a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, acompanha tudo e também depois checa nos links que a gente vai deixar aqui, porque é claro que eu vou desafiá-la a deixar um cupom para você experimentar essas maravilhas que estão compondo a mesa, que depois ela vai explicar nada melhor que a especialista para dizer como isso tudo impacta. O que eu posso dizer é que impacta na minha performance, no meu dia a dia, na minha rotina, na minha imunidade, está impactando na minha mente e no meu corpo. Então, ela vai explicar como pode ajudar você também. Seja bem-vinda, amiga, e conte como tudo isso começou. Quem é a Aline e como tudo isso começou? Muito obrigada, Fê, pelo convite. Uma honra estar aqui, te admiro demais, né? Nossa conexão não é à toa e eu admiro muito a mulher que você é e tudo que você tem feito e tantas vidas que você tem impactado. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com você, essa grande mulher. Ah, eu fico muito feliz. A honra é minha, tu sabe? Bom, como tudo começou. A Aline fez farmácia, não sei porquê, não tenho ninguém na família. Se você me perguntar até hoje por que eu fiz farmácia, eu não sei te falar. Mas por mais que hoje eu não vivo tanta farmácia de perto, mas eu tenho certeza que a minha decisão, quando eu fiz, foi muito certeira. Sou formada em farmácia, fiz a minha pós em interação medicamentosa e depois me especializei em longevidade saudável e suplementação. E aí eu vou explicar o porquê, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu venho de uma família simples, mas meu pai sempre se esforçou muito para me dar o melhor. Só que eu venho de uma família de altos e baixos. Meu pai sempre, um dia tinha, outro dia não tinha. Uma época tinha um carro para andar, outra época não tinha. E era assim a nossa vida. Muito instável financeiramente falando, né? Graças a Deus nunca passei necessidade em si, mas muito instável. E terminei com muito custo a faculdade de farmácia. E eu já estava trabalhando numa farmácia de manipulação, na época, como estagiária, ganhando R$300 por mês. E eu sempre tive comigo a primícia de entregar o meu melhor em tudo que eu me propunha a fazer, desde quando eu comecei ali, como estagiária. Na verdade, desde antes, já fui operadora de caixa, já trabalhei no salão da minha tia, sempre trabalhei, sempre gostei de ser ativa, a trabalhar. E eu sempre tive a primícia, mesmo sem saber, que eu entregava o meu melhor no que eu me propunha a fazer, mesmo que aquilo ainda não era o meu objetivo final. Mas ali, como estagiária, ganhando R$300 por mês, eu já era excelente no que eu fazia e eu entregava o meu melhor. Então, assim, eu lembro que a dona da farmácia, ela tinha que me mandar embora, porque eu não queria ir embora. Eu não queria sair, eu queria ficar ajudando, eu queria fazer, eu queria aprender. E ali eu fiquei 2 anos. E quando eu terminei a faculdade, acabou o meu estágio, ela me propôs sociedade como estagiária. E na época eu não tinha condição de injetar dinheiro, de entrar na sociedade. E tudo também tem um propósito. Fui trabalhar numa farmácia de manipulação. E ali eu fiquei 7 anos. 7 anos na farmácia de manipulação. Na mesma farmácia. Crescemos muito. Eu cuidava de muita coisa ali. Fizemos crescer muito. E sempre eu fui voltando para essa parte da longevidade, da suplementação. Eu já fui levando. Foi quando começou a se falar muito da importância da suplementação, da prevenção em si, do suplementar para não remediar, que é algo que eu acredito muito. E nessa época de transição, de carreira, eu mudei de cidade e eu tive fibromialgia. Fui diagnosticada com 23, 24 anos com fibromialgia. E para mim foi algo muito difícil na época, porque era uma dor muito ruim. Eu falo que só quem tem a fibromialgia sabe o quanto
dói, né? Ela tá muito ligada ao sistema nervoso central, ao emocional. E como foi, acho que uma época ali de muita mudança, de muito impacto, eu comecei... E eu tinha dores que eu ia pro hospital e o médico não sabia o que fazia comigo. E muito nova. E aí passaram o tratamento tradicional. Antidepressivo à noite, outro de manhã. E aí eu fiquei pior. Teve um dia que eu desmaiei de dor. A única vez que eu desmaiei na minha vida, graças a Deus, sempre tive muita saúde. Foi a única vez que aconteceu isso. E aí eu falei, não, eu não aceito isso pra minha vida. E eu comecei a estudar sobre suplementação. Já estava formada, né? Mas comecei a estudar mesmo sobre suplementação. E coloquei na minha rotina ômega 3, magnésio e vitamina D. E tudo mudou. Aline, humor da Aline, produtividade da Aline, foco da Aline. Nunca mais tive nenhuma crise de fibromialgia. Nunca mais mesmo, isso já tem 13 anos. Eu nunca mais tive nada nesse sentido. E algo que se diz que nem tem cura, né? E aí eu falei, olha, isso funciona e eu preciso levar isso para o maior número de pessoas que eu posso. Né? E aí, dentro ali das minhas possibilidades, dentro do meu trabalho, na época eu era farmacêutica nessa farmácia, eu comecei a crescer ali dentro. E comecei a crescer já, ter coisas, ganhar um salário que eu não imaginava como farmacêutica ganhar na época. Mesmo assim, ainda como CLT. E ali eu fiquei 7 anos, crescemos muito. E ali chegou uma hora que eu falo que tem momentos da vida que a gente passa pela prensa de Deus, né? Que Deus quer nos levar para outros níveis e ele começa a nos... parece que a gente está numa prensa, parece que a gente está sendo pressionado ali, porque para o vinho novo ser derramado, o odre tem que ser novo, porque senão o odre não suporta. Isso está na palavra de Deus. Para o vinho novo entrar, o odre tem que ser novo. Então, só que antes disso acontecer, essa prensa chegar no final e eu realmente abrir a minha empresa, eu fui muito prensada e eu fui muito transformada. Então, ali comecei a buscar desenvolvimento pessoal. Isso ainda no CLT, eu comecei a me desenvolver pessoalmente. Eu comecei a fazer o devocional. Foi aí que começou a minha prática do devocional. Porque eu falei assim, não, esse negócio... Foi quando começou aquela onda do milagre da manhã. Eu falei, não, eu tenho que ter o meu ritual. Então, peraí. Eu acordava às 7h30, agora eu vou acordar às 5h. Eu vou ter meu ritual. Eu vou treinar, que eu não tinha o hábito de atividade física. Me suplementava já. Melhorei minha alimentação. E fui fazendo. Falei, vamos ver se esse negócio que todo mundo tá falando funciona, né? E funcionou. Falei, olha, funciona. E cada vez mais eu comecei a não abrir mão disso, da minha rotina, do meu ritual. Porque sem disciplina não tem liberdade, né? E a disciplina, a gente acha que a disciplina... Muitas vezes as pessoas olham de fora e acham que a disciplina escraviza. Mas a disciplina, ela te dá liberdade total. E aí eu comecei a ter esse ritual e comecei a não abrir mão de ter meu tempo com Deus de manhã. Que era ali a leitura da palavra... ter meu tempo devocional, minha oração com Deus, aí eu treinava e comecei a ter isso. E tudo começou a dar certo. Tudo começou a prosperar na minha vida, a fluir em tudo. E nessa época também eu passei por uns desafios muito grandes dentro da minha família, tive que assumir a posição de homem da casa ali, né, com meus pais. E então eu não tinha outra opção a não ser fazer dar certo. Eu tinha que fazer dar certo. E quando eu fui passando por essa prensa, porque eu amava tanto o que eu fazia, eu amava tanto a empresa que eu trabalhava, que eu dava o meu 1000%. E muita gente achava até que eu era dona, porque eu tinha muito senso de dono, sabe? E eu admiro muito até hoje quem tem senso de dono. Eu falo isso muito com os meus colaboradores. E dar o seu melhor em tudo que você se propor a fazer. Tudo que fizerdes, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. E eu, mesmo sem saber, sem ter o entendimento, eu vejo que desde o início, desde o início da minha vida, eu sempre fiz isso. E a honra é Deus quem honra, né? A honra vem dele, a honra não vem de homens. Então, acho que por isso que as coisas foram dando tão certo. Bom, enfim, decidi que eu ia abrir. Aconteceram várias coisas e eu decidi que eu ia abrir a minha, na época, farmácia de manipulação, que era o que eu sabia fazer, que eu era boa para fazer. Mas na farmácia de manipulação eu já tinha o dom de desenvolver formulação. Sempre amei desenvolver fórmula, né? Então eu pensava na formulação, eu pensava primeiro, na verdade, na dor. Na dor das pessoas, na minha dor, na dor das pessoas. Como eu podia criar um suplemento, um produto que eu ia de acordo com a dor da pessoa. Então, é a dor de perder peso, é a dor da vontade de doce, é a dor da indisposição, da falta de energia, do cansaço, da fibromialgia. Então, qual é a dor? O que eu posso solucionar com a suplementação, da mesma forma que eu solucionei na minha vida? E na manipulação, eu já tentava fazer isso, né? Mas a gente fica mais engessado. E aí, bom, abri a minha empresa em maio de 2019, 2 de maio de 2019, inaugurei a Personalize Pharma, na época, farmácia de manipulação. Mas já nessa linha de ter os produtos, já usava Instagram,
Lógico que, né, tentando, aprendendo ali a usar. Menos de um ano de Personalize inaugurada. As coisas foram dando certo, né? Como eu te disse, eu não tinha outra opção. Tinha que dar certo. Trabalhava muito. Eu falei... Veio a pandemia. Não tinha um ano ainda de Personalize, veio a pandemia. Eu já com 20 e poucos funcionários, falei, pronto. Na época a gente não sabia o que ia ser, né? Falei, agora tô enrolada. Me desesperei de início, mas... Passou o filme do passado na cabeça? Sim. O medo de voltar, né? O medo de retroceder. Eu falei, mas eu tenho que fazer dar certo. E por fim, graças a Deus, foi uma época que as pessoas se conscientizaram muito da importância da suplementação, né? Da importância da imunidade, do cuidado. Então, para nós foi muito positivo tudo isso na questão ali de venda, da conscientização das pessoas. Lógico que foi muito doído, né? Foi muita mudança rápida ali com o time e tudo mais, mas foi uma fase de crescimento. E aí eu vi a importância, a necessidade de ter os produtos prontos, porque as pessoas elas estavam imediatistas. Ali na pandemia, elas queriam para a hora, elas queriam naquele momento. E eu comecei ali, em 2020, a desenvolver os produtos nível industrial, os suplementos nível industrial. E começou a crescer, começou a dar muito certo. Começou a dar muito certo. Cada mês eu lançava um produto, fomos crescendo a linha e... de forma natural, eu fui me voltando mais para essa parte, porque, como eu te disse, eu gosto de desenvolver, eu já penso no nome do produto, eu penso em solucionador, eu gosto de ouvir meu cliente, então eles têm acesso a mim no direct, então eu escuto a necessidade da pessoa, eu escuto o que as mulheres, principalmente, que é o meu público-alvo, né? Os suplementos podem ser usados por homens e mulheres, mas o meu público, com quem eu falo todos os dias, são as mulheres. Então, eu comecei eu escuto muito elas. E até hoje, quem responde o meu direct sou eu. E eu escuto muito as dores delas. E todos os produtos que eu desenvolvo é pensando em solucionar uma dor. E aí eu já penso no nome, eu penso na cor, eu penso no rótulo. Todos os nossos designs é todo feito dentro da nossa empresa, pela House, da Personalize, né? E foi dando certo. E de forma natural, eu fui me voltando para essa parte mais, né? Fui dando mais atenção para isso. E tanto é que chegou agora esse ano, eu parei com a farmácia de manipulação. Eu realmente suspendi devido ao grande crescimento da parte de suplemento. Eu decidi focar, porque eu acredito que tudo que a gente foca expande. E eu falei, é a hora, por mais que a manipulação tá no meu sangue, eu vivi isso 15 anos, mas sabe, Fer, foi um aprendizado também. Porque eu aprendi a ser excelente. Então, eu entendo de fitoterápico, eu entendo de suplementação, eu entendo de padronização, eu entendo de dosagens para ter resultado, dosagem dos estudos científicos, eu entendo de forma farmacêutica específica para cada ativo, e isso me deu know-how para hoje desenvolver realmente suplementos inteligentes, porque não é só ter o suplemento, hoje a gente vê inúmeras marcas de suplementação, mas assim, é saudável de verdade, não tem açúcar, não tem corante artificial, tá na melhor forma farmacêutica para ter um resultado, porque o que eu foco hoje no meu cliente é o resultado, na recompra, porque não adianta vender uma vez só. E para a mulher continuar comprando, ela tem que sentir diferença em 30 dias. Senão ela não continua, ela já muda para a marca, que a outra influencer está falando, ela vai lá e compra, entendeu? Então, eu foco nisso. E graças a Deus, a gente vem aí crescendo. Bastante. Então, foi assim, de uma forma muito resumida, mas foi isso. O crescimento da Personalize, como a Personalize nasceu e tudo mais. Muito interessante. E a gente sente na tua fala, assim, a identificação, a paixão, a vontade, né, de evoluir, de crescer, de fazer diferente, de ser excelente, né? Sim. O brilho no olhar e a gente ecoa a tua paixão por esse movimento, né, de saúde preventiva, né? Sim. E que eu acho que casado aí com essa mentalidade, essa questão da espiritualidade faz toda a diferença. Nós já vamos lá, que eu quero entrar com tudo nesse tema, mas nós falamos de um dos negócios, né? Que é a Personalize. E a família? 2019 foi o ano da mudança total na minha vida. Sabe aquele ano que... Bum! Tudo acontece? Em maio, inaugurei a Personalize. Em julho, conheci o Gustavo nesse ano, início do ano. Em julho, a gente ficamos juntos pela primeira vez. E já praticamente
já resolvemos casar. Foi tudo assim, muito rápido. E ele é o grande amor da minha vida, ele é meu suporte, ele é... Gustavo, ele é incrível, ele acredita nos meus sonhos, eu acredito nos sonhos dele. E a gente, depois que a gente casou, depois que a gente decidiu ficar junto, os dois cresceram e nós dois juntos crescemos muito como pessoas, como profissionais, porque a gente se apoia muito, né? E ele tem uma admiração muito grande, né? Eu conheci o Gustavo antes de conhecer, né? Ele me dizia, Fer, tu e a Aline têm que se conhecer, vocês precisam se conhecer, a sinergia. Ele é meu maior fã. Eu sou o maior fã dele. E assim, a gente se apoia muito. Então, deu muito certo. A nossa sinergia, o jeito que a gente vive a nossa vida é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus por ter o marido que eu tenho. E há 1 ano e 9 meses nasceu a Helena, né, que é a minha menina. Então, aí, nossa família, eu, Helena e Gustavo. E a gente gosta da vida simples, a gente mora numa chácara, gostamos aí de pomar, horta, pé no chão. Helena é criada assim, solta, temos 2 cachorros, papagaio, essa é a nossa vida, assim, né? E é isso, mas minha família é a coisa mais linda do mundo. Eu sou muito grata. É a base. Quando você fala, nós somos fãs um do outro, eu acho isso incrível. E eu cultivo muito isso dentro da minha casa com o meu esposo, da gente se fortalecer, da gente comprar o sonho um do outro, de saber a hora que um tem que ceder e fortalecer o momento do outro e todo esse processo. E você falou assim, eu amo como a gente vive a vida, né? Você trouxe alguns elementos já na fala. Mas o que é essencial para que casais construam esse fã um do outro? Isso é lindo de escutar. Sim. Como vocês construíram isso? Admiração, respeito. Mas a admiração, eu acho que um relacionamento, ele precisa de admiração. Eu tenho que admirar. E para admirar, muitas vezes também eu tenho que ceder. Né? Eu tenho que ceder. Porque não tem como ter admiração se eu tenho que estar certo o tempo todo, se eu tenho que ter razão o tempo todo. Ninguém admira uma pessoa assim. Né? Então, eu acho que o primeiro passo da admiração é o saber ceder nos momentos que você tem que ceder. E para mim, a base, ser Deus. Porque hoje eu vejo muito Deus no Gustavo. E isso me passa muita paz e tranquilidade. Porque eu sei que ele é um homem temente a Deus. Então, eu sei que, talvez, por exemplo, um exemplo, né? A fidelidade. Ele vai ser fiel a mim sempre porque ele é fiel a Deus, em primeiro lugar. A fidelidade dele é a Deus. E se ele é um homem temente a Deus e fiel a Deus, ele vai ser fiel a mim em consequência. Porque o primeiro da vida dele é Deus, como o primeiro da minha vida é Deus. Então, eu acho que a base da família, a base do relacionamento, ser Deus, isso traz uma paz, isso traz uma estabilidade emocional para a família muito grande. Então, em casa, a gente não abre mão de Deus ser o primeiro do nosso casamento, da nossa família. E isso nos traz, acho que, a maior paz do mundo. Como essa construção com Deus entrou na tua vida? Olha, eu me converti com 12 anos, né? Pela minha mãe. E ali eu vivi muitas coisas com Deus. Eu sempre fui líder, né? A liderança, ela é nata em mim. E com 12 anos, 13 anos, eu já liderava 50 adolescentes, 50 jovens na igreja. Já sempre gostei disso. E ali eu vivi muitas coisas com Deus. Nível espiritual mesmo. De sentir, de viver, de promessas. Muito jovem. E com 18, 19 anos, eu me desviei ali um pouquinho, né? Faculdade, namoro dei uma desviada. Mas sempre muito... Acho que por tudo que eu tinha vivido com Deus, eu nunca conseguia ficar em paz, vamos dizer assim, né? Sempre ficava com aquela coisa, eu tenho que voltar. Mas aí, juventude, faculdade, e as coisas foram acontecendo. Mas sempre incomodada, sempre tenho que voltar. Só que o voltar... É muito difícil, porque muitas vezes eu queria voltar, mas eu queria voltar como eu era, com as experiências que eu tinha vivido com Deus. Até que um dia, isso se passaram mais de 10 anos, até que um dia Deus falou pra mim, não vai ser igual antes, mas vai ser melhor. Só volta. Eu tô aqui. Eu nunca vou me esquecer desse dia. E eu voltei com o coração aberto, sem querer que fosse como era, sabe? Eu voltei disposta. Quando eu falo voltei, eu voltei a ter
Nunca deixei de orar, de falar com Deus, mas era uma coisa mais distante, sabe? Eu voltei a frequentar uma igreja, eu voltei a ter meu tempo com Deus, eu voltei. E isso foi o devocional que me ajudou, por isso a necessidade que eu tive, eu via essa necessidade de ter um devocional específico para as mulheres, porque foi isso que me ajudou a voltar a ter constância em Deus. Porque eu costumo dizer, Fer, que o que mudou o jogo da minha vida foi a minha intimidade com Deus. Intimidade com Deus é diferente de relacionamento. Quantas pessoas você se relaciona, mas você não tem intimidade? E com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus, mas a gente não tem intimidade. Intimidade é aquela que você tem com seu marido, que você, só de olhar, você sabe o que ele está pensando. Você está numa roda de amigos. Você olha para ele, você sabe o que ele está pensando. Porque você conhece, você convive, você dedica tempo de qualidade com ele. Com Deus é a mesma coisa. Eu só desenvolvo intimidade com quem eu dedico tempo. E tem que ser um tempo de qualidade. Então, muitas pessoas se relacionam com Deus, mas pouquíssimas pessoas têm intimidade com Deus, a ponto de ouvir ele falar. A ponto de ter segurança, ter fé, acreditar, entender a real identidade tua em Deus, né? Que você é filha amada, que você é filha do rei, que você tem uma posição em Deus. Nós somos filhas. E isso é o maior título que a gente pode ter na vida. Ser filha de um rei, ser filha de Deus, né? E aí, nessa época, eu comecei a fazer o devocional e isso foi me aproximando muito de Deus. Muito de Deus. E isso virou a minha chave, virou o jogo, assim. Foi o que, consequentemente, eu fui cuidando da minha saúde, consequentemente, as coisas no meu trabalho foram dando muito certo, e depois, consequentemente, eu formei minha família. Então, foi uma consequência, mais da minha intimidade com Deus, do meu tempo, de Deus ser o primeiro na minha vida, e eu não abro mão disso. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, minha prioridade é minha família. Não, minha prioridade é meu Deus. A minha prioridade é meu tempo com Deus. Porque eu só vou ser boa para minha família, eu só vou ser excelente para o meu marido, para minha filha, eu só vou ser excelente no meu trabalho se eu estiver firmada na rocha inabalável, que é Deus. Se eu não estiver bem com Deus, se eu não estiver conectada, se eu não estiver com intimidade, eu não vou ser o melhor. Como é essa tua rotina diária de intimidade com Deus? Acordo, joelho no chão. Eu vou para quem pode sustentar o meu dia. Primeira coisa do meu dia, antes de qualquer coisa. Eu não saio da minha cama sem dobrar meus joelhos. E ali eu falo para ele, Senhor, me reveste, me livra de todo mal, me reveste com a tua armadura, porque existe uma armadura que a gente tem que vestir todo dia para estar blindada. Blinda a minha mente de todo pensamento contrário, de todo pensamento maligno, de toda ansiedade. E que eu seja bênção, que eu seja luz por onde eu for. Esse é meu pedido diário para Deus. Cuida do meu filho, da minha filha, do meu marido, mas assim, obrigada por tudo, mas que eu seja bênção por onde eu for. Que eu seja luz. Né? Porque acho que o segredo da vida também é você servir. E eu quero ser luz e bênção por onde eu for. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam algo diferente. E esse algo diferente não é quanto a Aline vende, não é quanto a Aline é produtiva, não é quanto a Aline faz, mas é o brilho diferente de Jesus que tem na Aline. Para mim, é isso que basta. Entramos nesse assunto falando de família, né? Família na sequência do trabalho. Filhos, você tem uma menina... 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Que veio também nesse momento de transformação. Total. Logo em seguida. Né? Como é para você, assim, administrar todos os papéis, as responsabilidades, os movimentos? Como? Com a presença de Deus. Sim. A Helena é uma bênção, coisa mais linda do mundo. E foi o meu maior presente, né? E eu tinha medo, porque eu gosto de trabalhar. Sempre gostei, sempre tive uma rotina puxada, né? E pra mim isso não é um problema. Eu amo o que eu faço e pra mim isso é normal. E eu e o Gustavo somos assim, do fazer, do acontecer. Não tem tempo ruim, não tem hora, não tem dia. E eu falei, gente, será que eu vou conseguir encaixar a maternidade nisso tudo? Como vai ser, Aline? E uma vez, uma pessoa que me conhece muito, ela falou assim, Aline, eu não tenho dúvida que você vai ser uma excelente mãe. Porque tudo que você se propõe a fazer, ou você faz bem feito, ou você não faz. Eu sou muito assim, né? E eu falei, eu também acho que eu vou mirar bem nisso, né? E uma coisa muito engraçada que a maternidade me trouxe é que muitas vezes a gente acha que a maternidade vai nos deixar menos produtiva. E por incrível que pareça, com a Helena, eu me tornei muito mais produtiva do que eu era.
Isso é muito engraçado, assim, quando a gente pensa. Normalmente a gente pensa que vai ser ao contrário, mas eu me tornei muito mais produtiva. Porque o tempo que eu tenho, eu quero estar com ela. Então, assim, eu não perco mais tempo. Minha agenda é contada, eu faço o que eu vou para a empresa, faço o que eu tenho que fazer, gravo o que eu tenho que gravar, faço as reuniões que eu tenho que fazer e minha casa, ficar com minha filha. Então, assim, me tornei muito mais produtiva e filho é bênção. Da mesma forma que casamento é bênção, agrada o coração de Deus, filho é uma bênção muito grande. E eu vejo que junto com o filho sempre começa a acontecer, é muito engraçado, quando você conversa com algumas mães, você vê que se rompe algo depois que um filho nasce. Muda muita coisa. Né? E rompe, parece que existe um romper espiritualmente falando, mesmo de vida, depois que um filho nasce. Pode ver que existem muitas transição de carreira depois que um filho nasce. E o devocional, ele nasceu depois do nascimento da Helena. Eu escrevi ele ano passado, eu estava amamentando ainda a Helena. A Helena estava com 7, 8 meses quando eu escrevi o devocional. Né? Inclusive foi... Deus nos acuda, né? Foi realmente porque era uma ordem de Deus mesmo, né? Eu até te contei que foi uma ordem mesmo de Deus sobre escrever o devocional. E eu acho que eu só consegui pela misericórdia de Deus, porque eu tava amamentando, tava numa correria, mas eu parei, madrugadas e madrugadas, com choro, com um sorriso, com lágrima, e falei, ele vai sair, se Deus me mandou, eu vou fazer. E nasceu o devocional Seja Mulher Sábia, e esse ano tem segunda edição dele, já tô terminando de escrever o devocional do ano que vem. E conciliar, para mim, é quando eu conseguia conciliar muito mais depois que eu equilibrei a ordem de Deus, saúde, família e trabalho na minha vida. Então, eu percebo que quando eu fujo um pouco dessa ordem, as coisas dão uma baralhada, sabe? Então, para mim, essa ordem é muito importante. O que é essa ordem? É todo dia a constância em primeiro lugar, Deus. Então, por exemplo, se hoje minha rotina vai ter que começar 1 hora mais cedo, eu vou acordar 1 hora mais cedo. Nem que essa hora seja 3, 4 da manhã. Mas eu vou acordar 1 hora mais cedo e eu vou ter meu tempo com Deus. É 1 hora o teu tempo com Deus? 1 hora. Em torno de 1 hora. Então, eu coloco meu joelho no chão, faço minha oração, me revisto dele, vou ler a palavra, porque Deus fala muito com a gente através da palavra, e a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso, como eu aumento minha fé, como eu me aproximo de Deus, conhecendo dele. Onde eu posso conhecer dele? Na palavra. É o único lugar. A fonte é a palavra. Então, eu vou para a palavra, eu vou ler a palavra. E ali Deus fala muito comigo. Escuto um louvor, leio a palavra, deixo Deus ministrar no meu coração, estudo literalmente a palavra, porque na palavra ela é fonte de vida. A palavra ela tem resposta para tudo. Para tudo que a gente precisa, a palavra tem resposta. E hoje eu e o Gustavo, a gente tomou uma decisão na nossa vida há alguns anos. A gente não toma nenhuma decisão sem ouvir Deus. Então, se a gente ele já até sabe, amor, eu quero comprar isso, amor, eu quero fazer aquilo, eu falo, jejum e oração. Vamos entrar no jejum de tantos dias e a gente vamos orar. O jejum explica o jejum. É complexo. Explica. Na verdade, o jejum muitas vezes você precisa... a gente vive num mundo onde a onda é você fazer toda a vontade. Tem que viver a vida tá passando, você tem que fazer tudo o que você quer. Só que assim, existem princípios. E só vive promessas quem segue princípios. Tem princípios que não podem ser quebrados, que está na Bíblia. Então, muitas vezes eu preciso mortificar minha carne para vivificar o espírito. Aceito. E o jejum é justamente você mortificar a tua carne. Tem momentos que a nossa carne grita, os desejos carnais, quando eu falo assim, eu desejo tudo que a gente quer, que às vezes não é o plano que Deus tem para você. É coisas que você quer, que o teu ego quer, que as tuas vontades quer. Então, muitas vezes a gente precisa mortificar a nossa carne para vivificar o espírito, para que o espírito de Deus, a vontade de Deus prevaleça em nós. E para isso é a base do jejum. Tem coisas que a gente só conquista, que a gente só escuta Deus com jejum, porque a gente tem que aquietar a nossa carne e estar mais atenta à voz de Deus. Então, o jejum, existem vários tipos de jejum na Bíblia. Tem jejum de Daniel, tem o jejum de Esther. Mas o que é o jejum? É você tirar algo, no meu ponto de vista, né? Você tirar algo, e não no meu, mas o que eu vejo na palavra de Deus. É você tirar algo que faz muito sentido para você, que vai te doer, que vai te custar. Um exemplo, o café. Ou um período sem comer, tem jejum na Bíblia, que foi períodos sem comer, né? Algo que te afasta de Deus, por exemplo,
uma forma de começar, né? Que para quem nunca fez um jejum, por exemplo, o Instagram, ficar à noite no Instagram, eu poderia estar orando, eu poderia ler a Bíblia, mas eu estou ali vendo coisas que eu não deveria estar vendo no Instagram. Então, eu vou ficar tantos dias sem, porque eu vou, nesse tempo, ler mais a palavra, orar. Então, o jejum, ele também é isso. É você tirar do teu dia um tempo maior para buscar a Deus e se abdicar de algo que faz sentido para você. Porque a tua carne tem que sentir. Ela tem que sofrer. Assim, tem que doer um pouquinho. Tem que doer. É exato. Então, por exemplo, de pão, doce, farinha branca, vinho. Vinho. Ou então, como eu disse, né? Tudo depois de uns ou jejuns alguma mais coisa? profundos. Tudo que doeria ou alguma... Pode ser uma coisa. Uma coisa. Você tem que começar. E aí você vai aprofundando também. Igual quando eu comecei, eu tirava assim, o doce. Hoje não, hoje eu já fico período sem comer. Então, por exemplo, às vezes um dia, ou faço jejum de 18 horas, 20 horas, ou então um dia, ou então tem gente que faz de pão e água. Então, existem vários tipos de jejum, tá? Só que isso é aprofundado com o teu relacionamento com Deus, com o entendimento ali da palavra. Mas, como eu comecei, tirando algo que doía. Então, o café, para mim, é uma das maiores dificuldades, porque eu amo café. Parece que se eu não tomo café, meu dia não... Então, Gustavo até sabe, quando eu faço de café, ele fala, ixi, tá precisando mesmo de uma direção, porque o café me dói muito ficar sem café. Então, assim, mas resumindo, você tirar algo que vai te doer, que vai doer a tua carne, que vai fazer sentido para você. Mas nesse tempo, aumentar a tua intimidade com Deus. Ter um tempo no teu dia, por exemplo, eu tirei o café, mas eu vou agora, pelos 21 dias que eu tô fazendo o jejum, eu vou ter um tempo maior todos os dias com Deus. Porque você vai estar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então, assim, quando Daniel precisou de uma direção, quando Esther precisou de uma direção na Bíblia, eles jejuaram e oraram. Então, uma das coisas que eu acho que foi o que mudou a minha vida e do Gustavo também foi isso. Nunca mais tomar nenhuma decisão pelo que a gente acha. Mas ouvindo a voz de Deus. Se Deus fala que é para ir, nós vamos. E Ele fala. Eu posso te comprovar que Ele fala. Ele usa pessoas para falar, Ele usa a palavra para falar, mas para isso, a gente tem que estar com o ouvido atento à voz dele. Forte. Muito forte. É uma lição atrás da outra. E aí você vai equilibrando. Com então, Deus. Aí Deus, em primeiro lugar, esse tempo com Ele. Saúde. O que é saúde? É meus suplementos, é a minha atividade física, que isso entrou na minha vida e eu não consigo mais ficar sem. E a boa alimentação. Porque não tem como você ter alta performance, não tem como você ser excelente mãe, excelente esposa, excelente no seu trabalho, excelente na tua vida com Deus, se você não se amar, se você não estiver bem com você e se você não tiver energia e disposição. Uhum. Como eu vou ter energia para brincar com a Helena se para mim levantar da cama todo dia é um sacrifício? E tem gente que tá assim por falta de vitamina D, por falta de magnésio, por falta de vitamina B12, por estar com o corpo extremamente inflamado. Hoje a gente inflama o nosso corpo, Fer, o tempo todo. O estresse e a ansiedade inflamam o corpo. As noites mal dormidas inflamam o corpo. Farinha branca, açúcar, gordura saturada, fast food, tudo isso inflama o nosso corpo. Então a gente inflama o nosso corpo todo dia. Por mais que a gente tenha uma rotina o tempo todo. E aí você não põe na tua rotina nada que faça o papel contrário de desinflamar o teu corpo. Então a gente precisa ter uma rotina inteligente. Que tudo bem você de vez em quando comer um doce, tudo bem você, às vezes, uma noite você não dorme direito, tudo bem você vai ficar ansiosa em algum momento, estressada, mas assim, tenha também na tua rotina todos os dias algo que faça esse processo contrário. Porque toda doença, ela parte de um processo inflamatório. Desde uma gripe até um câncer. Então, quanto mais você inflama teu corpo, mais suscetível a doenças você vai estar. Sem contar que a tua imunidade fica mais baixa, você fica sem energia, sem disposição. Você não tem ânimo, você fica fadigada, cansada, você começa a ficar com a memória, com o foco prejudicado e, consequentemente, a tua produtividade cai. Então, hoje E sem contar também que a inflamação do corpo está totalmente ligada à dificuldade de emagrecer. Quanto mais inflamado o teu corpo tá, mais dificuldade você tem em emagrecer, você começa a fazer acúmulo de gordura em regiões abdominal, braço, culote, e você também tem muita mais vontade de doce, porque isso vai desequilibrando o corpo, a gente vai deixando um corpo desequilibrado. E a gente precisa colocar na rotina nutrientes que faça o quê? Que equilibre novamente o nosso corpo. E aí muitas vezes eu escuto assim, mas Aline, na época dos meus avós, não tinha esse negócio de suplementação.
Não tem como a gente comparar a nossa rotina de hoje com a rotina dos nossos avós. Não tem como a gente comparar o solo, a alimentação dos nossos avós com a nossa alimentação de hoje. Mas Aline, eu como bem, eu como verdura todo dia. Mas o nosso solo já não tem mais a quantidade de nutrientes. Os estudos mostram que hoje o solo ele tem apenas 40% dos nutrientes que tinham na época dos nossos avós. Primeiro que quase não fica mais ali cultivando. Coloca agrotóxico, tudo para crescer rápido, para tirar logo do solo. Muita alface, muita coisa assim, hoje é cultivada na água, hidropônico. Quer dizer, nem é na terra. Então, a gente não consegue mais. Lógico que temos. Eu sou a primeira a defender a boa alimentação. Pratico isso na minha casa. Sou a primeira a defender a atividade física. Eu acho que nada é sozinho. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem ânimo para fazer uma atividade física. Não tem ânimo para mudar a qualidade de vida dela. Porque ela realmente não tem ânimo. Ela não tem disposição. Ela está fatigada. Ela está cansada. E, às vezes, o que eu vejo hoje nas minhas clientes, elas começam com a suplementação. E elas voltam a ter energia e disposição. Elas voltam a olhar para elas. E ver que é possível. E aí aquilo, elas veem que é possível, aí ela começa a melhorar a alimentação, elas começam a fazer uma atividade física, porque elas voltam a ter energia, voltam a ter ânimo para levantar da cama, para fazer, para acontecer, sabe? Então, eu começo a falar disso, eu até me empolgo, porque assim, a suplementação eu quero que você conte o que tá na tua rotina do que está sobre a mesa aqui. O cheirinho desse gume aqui. É maravilhosa, né? Esse é o nosso colágeno Verisol com ácido hialurônico, retinol, silício orgânico e várias vitaminas e minerais para flacidez corporal, facial, queda de cabelo, unhas e tudo mais. Zero açúcar, sem glúten, sem lactose e deliciosa. Esse é o maior propósito da Personalize, Fer. É porque eu acho que a rotina inteligente, ela tem que ser gostosa e leve. Ninguém quer pôr na rotina algo que é ruim, que não é gostoso, que é difícil de tomar, que é difícil de usar. Então, um dos meus propósitos na suplementação é fazer ela se tornar leve, não só cápsula. Poucas coisas minhas são em cápsulas. Então, eu tenho a goma, os shots que são em formato de shot, os filmes que são incríveis. É um espetáculo, eu vou ter que abrir para mostrar. A gente é totalmente pioneiro na estratégia de filme. A gente tem ela em vitamina D, com a IKK2, e temos a coenzima Q10 com vitamina E, que é ativador mitocondrial também, que é maravilhoso. Olha isso, gente. É sublingual, né? Sublingual. Olha isso. É só pôr em cima da língua, ele derrete em segundos. E nós temos também em filme o ômega 3 para criança. Isso aqui é uma inovação. Total. Ele abriu. Coisa. Nós temos também em filme o ômega 3 para criança. Sensacional, que a Antônia está esperando esse. Já deve estar lá em casa, né? Então, quando eu comecei a ter essa rotina inteligente, Fer, de me suplementar, de melhorar minha alimentação, de ter atividade física, eu não abro mão da atividade física na minha vida, eu faço isso logo cedo. Faço o devocional com a Helena, já é um hábito na vida da Helena. Ela pede para fazer o devocional, então ela já entende a importância. Eu acho que é muito importante a criança entender a importância da rotina, da disciplina desde pequena. E foi uma coisa que desde a primeira semana da Helena, ela tem rotina, ela tem disciplina. E ela entende já isso, com 1 ano e 9 meses. Ela fala pra mim, lê, mãe, lê. Aí eu oro com ela, ela fala, Helena, que Deus te abençoe. Amém. Você é forte e josa. Ela é forte e corajosa. Todos os dias eu declaro sobre a vida dela que ela é forte e corajosa. E aí, quando a gente tem esse pilar muito estabelecido, que é o Deus e saúde, sendo a primeira coisa do meu dia, e eu acordo cedo para dar conta, porque a Aline, mas a minha vida não dá para dar conta. Gente, eu acordo 4h30 da manhã para fazer tudo isso antes de tudo começar. Então, é uma questão de prioridade. E quando você sai da rotina? Eu volto para ela o mais rápido possível. Porque o problema não está em sair, o problema está em permanecer fora, né, Fer? Tudo na vida é assim. Acontece períodos igual agora eu estava escrevendo o devocional, eu tinha prazo para entregar, e a Helena começou na escola. Então, foi um mês meio complicado, assim, em agosto. E o que eu fiz? Eu fiquei um mês sem treinar. Fazia tempo que isso não acontecia na minha vida. Tudo bem. Era preciso. Foi necessário. Mas tinha dia para começar e tinha dia para acabar. E eu voltei para a rotina. Então, eu acho que tem momentos da vida que tudo bem. Mas você tem que voltar. Você tem que voltar o mais rápido possível, né? Igual a vida, o comer direito, a suplementação. Acontece de você ficar uns dias, você foi viajar, mas assim, volta. O segredo é voltar. Saber voltar. Saber o caminho de volta. Se escutar e saber, né, que caminho a gente tem que percorrer. Mas assim, a vida com Deus, ela não pode ter dia pra ficar sem.
Vida com Deus é todo dia. Se acontecer um dia ou outro, se você não conseguir fazer na tua casa um tempo maior, faz no carro, escuta o Devocional Seja Mulher Sábia no Spotify, que tá todos os dias a partir das 4:30 da manhã, tá lá, com o devocional e com uma oração. Vai falando com Deus no caminho do trabalho. Não, costumo dizer que não é o ideal. O ideal mesmo é você ter... Deus saber que o primeiro do teu dia realmente é Ele. Então, você vai sentar na tua mesa, você vai sentar num cantinho que você escolher, você vai ter um lugar teu, onde você tem um tempo para Deus e ali... Ele é o primeiro. Pode fazer chuva ou fazer sol. Hoje não dá para ser 1 hora, 15 minutos, 10 minutos. Mas eu tô aqui. Deus, fala comigo. Eu tô aqui. O Senhor é o primeiro na minha vida. Eu não vou dar um passo hoje sem a tua direção. E eu falo para Deus todos os dias, abre as portas que tem que ser abertas, mas também fecha as que tem que ser fechadas. Que seja o Senhor direcionando os meus passos nesse dia de hoje. Né? Então, eu acho que é isso primeiro. Não dá para ser 10, dá para ser 5, mas tô aqui. O Senhor é o primeiro. Então, Deus, saúde. Consequentemente, quando eu estou firmada nesses 2 pilares de Deus e saúde, o cuidar da minha família, o ser uma boa mulher dentro da minha casa, ser sábia dentro da minha casa, é consequência. Porque eu só dou o que eu tenho. Se eu estou cheia de Deus, e se eu estou feliz comigo porque eu me cuido, eu só vou dar coisa boa para meus filhos e para o meu marido. É consequência. É consequência. Eu só dou o que eu tenho. Amar o teu próximo como? A ti mesmo. Então eu tenho que me amar. E para eu me amar, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que entender que eu também tenho que ser o primeiro na minha vida. Né? Deus e eu. Eu estar bem. Isso não é egoísmo. As pessoas confundem. As mulheres, infelizmente, elas confundem isso com egoísmo. Ah, não. Primeiro é minha família. Não. Primeiro é você estar bem. Você com Deus e você com você. E aí sim você vai ser uma mulher excelente para os teus filhos, para o teu marido. Você vai ser sábia dentro da tua casa. Né? Porque senão você vai ficando amargurada, você vai ficando ansiosa, você vai ficando triste. E como você vai ser boa para eles assim? E aí o trabalho também é consequência. Porque eu vou ser boa em tudo que eu me propor a fazer, porque eu tô bem. De dentro para fora. De dentro para fora. O eu, nós, a carreira, os negócios. Exato. Vira uma consequência. E aí fica leve, porque tudo que vem de Deus é leve. Então, aí, lógico que tem dias que eu tenho problema, que as coisas não saem do jeito que eu quero. Lógico que tem. Só que eu tenho a paz que tudo coopera para o meu bem. O dia que eu entendi também isso na minha vida de verdade, porque às vezes a gente fala as coisas, mas a gente não vive e não entende. O dia que eu entendi que tudo, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho plena convicção que eu amo a Deus de todo o meu coração. Então, eu também tenho que ter a plena convicção que tudo está cooperando para o meu bem. Tudo. As coisas ruins e as coisas boas. Tudo está cooperando para o meu bem. E é preciso um nível de expansão e consciência para conseguir compreender aquilo que te desafia, que te causa dor, que te causa desilusão, enfim, coopera para o teu bem. Muito difícil, porque na hora você quer questionar Deus. Sim, é o na hora primeiro. você não entende. Por exemplo, primeiro. eu sofria muito antes quando um funcionário, por exemplo, pedia demissão. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas, de ter uma equipe legal. E às vezes quando uma pessoa era ingrata ali, no meu ponto de vista, né, e pedia demissão e saía, me deixava na mão, eu sofria. Até que eu entendi que tudo cooperava pro meu bem. Até quem sai do meu time. Até quem vem pro meu time. Tudo tá cooperando pro meu bem. Às vezes você fala, mas justo agora tá acontecendo tudo isso, eu preciso... É justo agora. Vai cooperar para você de alguma forma, porque o que nos faz avançar, o que nos faz crescer, são os nãos de Deus. Olha para trás e vê o que te trouxe até aqui. Provavelmente foram os nãos, as portas fechadas, as coisas que não deram certo, que no teu primeiro momento foi ruim. Não deu certo. Eu lembro, essa transição da minha carreira de CLT para empresária, eu amava tanto a empresa que eu trabalhava, que eu lembro que eu falava assim, se ele me der 5% de sociedade, eu fico. Eu amo o que eu faço. Eu amo isso daqui. Porque para mim era como um filho, que eu vi crescer, que eu fiz crescer, eu fiz parte daquilo, né? E ele não dava o braço a torcer. E hoje eu dou graças a Deus. Porque eu falo, graças a Deus. A empresa hoje, ela nem existe mais. Eu falo assim, graças a Deus que eu não tive essa proposta, que foi um não de Deus na minha vida naquele momento. E naquele momento eu sofri. Eu questionei Deus.
Mas Deus falou para mim, e muito claramente nesse dia, eu falei para Deus, Senhor, eu só preciso de uma resposta, se eu vou ou se eu fico. E o Senhor falou para mim assim, através de uma pessoa que não me conhecia. Falou assim, chegou a hora de ir. Vai ser alto, vai ser grande, vai ser muito maior do que você imagina. Só vai. Não olha para trás. Deus agora não vai te pedir nada. Ele só quer que você vai. Mas vai chegar a hora que Deus vai te pedir algo. E você vai fazer. Isso 6 anos atrás. E quando eu cheguei, o prédio da Personalize foi o segundo prédio que eu visitei para alugar. Na hora que eu entrei lá, que é o prédio que é até hoje, eu olhei, ele tem 6 metros de pé direito. E eu lembrei, vai ser grande, vai ser alto, vai ser maior do que você imagina. Eu falei, é aqui. Eu não tinha dúvida que era ali. E eu sinto ali, tem uma presença de Deus, tem uma coisa muito linda ali no prédio da Personalize, sabe? Eu falei, é aqui. Eu não tenho dúvida que é aqui. E tudo foi dando... tudo foi um milagre, sabe? Porque eu não tinha dinheiro para fazer. E tudo foi acontecendo. Tem horas que para mim é até difícil contar da abertura da Personalize, porque foi tudo tão sobrenatural. Lógico que eu fiz minha parte, né? Que eu falo que o propósito, ele tem que te encontrar em movimento. Ele tem que te encontrar fazendo. Não adianta você sentar a bunda na cadeira e achar que vai... Tem que te encontrar em movimento. Então, eu estava em movimento, mas tem coisas que são inexplicáveis que aconteceu, assim, de dando certo, de acontecer na hora certa, de pessoas chegarem e me ajudarem. Então, foi Deus em tudo. Tem gente que fala assim pra mim, mas Aline, você põe Deus em tudo? Eu falo, eu ponho, porque Ele tá em tudo pra mim, sabe? Eu não imagino a minha vida, eu não estaria aqui hoje, eu não teria chego onde eu tô, e ainda tenho certeza que tem muitas coisas pra acontecer, se não fosse Deus na minha vida. Eu era totalmente improvável, totalmente. Sensacional, forte, poderoso. Uma mensagem forte. Aline, tu bateu o 3º lugar no podcast, né, no Spotify, com o podcast Seja Mulher Sábia. Sim. Qual foi a estratégia? Não teve estratégia. Como assim? A gente conta isso. Não teve estratégia, por incrível que pareça. A gente bateu em março o 3º lugar de podcast mais ouvido do Brasil em todos os rankings, né? E anteontem a gente estava em 4º de novo. E não teve estratégia, Fer. Foi algo totalmente sem pretensão alguma. Por incrível que pareça. Eu só fiz por um desejo que estava no meu coração. Para contextualizar só rapidamente, ano passado, como eu disse, o hábito do devocional na minha vida é muitos anos, e eu sempre tive o hábito de anotar o devocional. Então, eu lia ali o versículo, a palavra, e o que Deus ia falando comigo, eu tinha o hábito de anotar. Na pandemia, eu comecei a fazer lives no meu Instagram do devocional. E tudo eu anotava. Tanta coisa, acho que tem uns 10 cadernos em casa de anotação de palavra, assim. E aí, ano passado, eu lá, a Helena com 7 meses, amamentando, uma amamentação exclusiva, né? Ela só estava começando a alimentação, a empresa, tudo acontecendo. Eu falei, eu senti numa sexta-feira no meu coração, escreve um devocional. Falei, Deus, eu não sou pastora, eu não tenho quem sou eu para escrever um devocional? Eu estava no carro sozinha, escreve um devocional. Você tem total autoridade para fazer isso. Eu te dou autoridade. Minha autoridade vem de mim. Escreve um devocional. Você tem tudo. Você tem esse hábito comigo. Quem melhor que você que tem esse hábito comigo há tantos anos? Falei, não é coisa da minha cabeça. Falei pro Gustavo, amor, tô sentindo que eu tenho que escrever um devocional no WhatsApp. Ele falou assim, ué, se você acha que eu tô com você. Eu falei, tá. Aí chegou a noite, ele falou assim, mas de onde você tirou isso? Eu falei assim, não sei, amor, eu senti, porque eu nunca tinha falado isso com ele. Tipo assim, quero escrever um devocional, era algo que eu nunca tinha falado. Aí eu falei pra ele, mas eu vou orar, nós vamos orar, e se for, Deus vai me confirmar. Porque eu não quero fazer pela vontade da Aline, eu não quero fazer pelo ego da Aline, e eu não quero fazer se for algo pra Aline. Comecei a orar na sexta. Aí eu falei com a mulher que eu conhecia de uma editora, eu falei, daria tempo, porque isso era agosto. E eu teria que lançar ele pro ano ainda, que era um devocional que começa no outro ano, né? Então eu tinha que lançar ele para novembro. E em novembro, a gente tem uma imersão em São José do Rio Preto, que a gente reúne hoje 10 mil mulheres. É uma imersão incrível. E eu faço parte lá, junto com o pessoal da igreja, da cabana. E aí eu peguei
E falei, se for pra lançar, eu teria que lançar lá, né? 10 mil mulheres, que é lugar melhor pra lançar. E é em novembro. Aí eu falei, daria tempo? Ela falou assim, Aline, se você me responder, se você me der um ok até terça, a gente consegue. Vai ter que pôr um monte de gente, você vai ter que saber que já que você vai ter que se dedicar demais, virar madrugada, mas a gente consegue. Falei, tá bom. Falei, tá bom, eu te falo, até terça eu falo com você. Entrei em oração. E jejum. Eu e o Gustavo. Sábado, domingo, segunda-feira, não comentei com ninguém, nem minha mãe, ninguém sabia. Segunda-feira, uma pessoa que eu não conhecia até então, hoje eu conheço ela, mas até então eu não conhecia, me mandou um direct no Instagram, falando pra mim algumas coisas relacionadas à Personalize, que Deus ia fazer. Era uma pastora. Ela mandou pra mim no Instagram. Só que eu sou meio ressabiada com essas coisas, sabe? Tipo, acho que tem que tomar muito cuidado também hoje em dia com o que as pessoas falam e tudo mais, né? Tem muita... E eu, né, amém, ouvi, ela falando que a Personalize ia crescer, algumas coisas relacionadas a essas coisas, mandou vários áudios. Eu ouvi e só falei amém. E mandei uma mãozinha, mais nada. Passou um tempo, tipo meia hora, ela mandou um outro áudio pra mim e falou assim, tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Deus tá te mandando escrever um livro pra esse ano. E tem que ser pra esse ano. Ela não fala devocional, ela fala um livro. Aí ela fala assim, eu não sei se é a sua história, se é a sua história de vida, mas é pra você escrever um livro esse ano. Amém. Aí, amém pra ela, né? Pra mim, falei, ai, Deus, e agora? Isso na segunda. Eu tinha pedido pra Deus uma resposta na sexta. Eu ainda falei pra Deus, falei, Deus, só que tem que ser até terça. Porque se não for até terça só a resposta, não vai dar tempo. Na segunda, uma forma que não tinha como eu não falar, porque ninguém sabia. Aí eu falei, mandei pro Gustavo. O Gustavo falou assim, vambora, vamos fazer. Aí chamei a mulher na segunda, não foi nem na terça. Falei assim, da editora, falei, vamos fazer. E fizemos. E aconteceu, e foi lançado em novembro, na imersão, com as 10 mil mulheres, né? E aí, em novembro, dezembro, eu ia viajar, eu ia estar viajando dezembro para janeiro ali, os primeiros 20 dias ali. Eu falei assim pro Thales, que é do meu marketing, eu falei assim, vamos começar a gravar, vamos pôr no podcast também? E eu nunca tinha feito podcast, eu não tenho podcast assim, nesse formato, ainda. Eu falei, dá pra gente subir no Spotify, não dá a mensagem ali diária? Ele falou assim, dá. Eu falei assim, então eu vou deixar uns gravados antes de eu viajar, já das primeiras semanas ali, e vamos subir. Vamos pôr, porque as pessoas que não têm condição de comprar o livro podem ter acesso ao devocional diário. E eu faço uma oração no final, porque eu vejo muita dificuldade, às vezes, das pessoas em falar com Deus, sabe, Fer? E é uma coisa que eu recebo muito no meu direct, Aline, mas como eu falo com Deus? Quando você fala orar, falar com Deus, mas o que eu falo pra Deus, né? É igual a gente tá conversando aqui, é falar pra Deus, é abrir teu coração. Deus é Deus, Ele é Pai, né? Ele não tá esperando uma oração mirabolante, Ele tá esperando a sua sinceridade. Deus, Ele conhece o nosso coração. E aí eu comecei a gravar no carro, porque eu não tinha microfone, assim, de podcast, né? Esses microfones mais profissionais. E eu já sabia que a acústica de carro era boa, fechava o carro. E o dia que ele bateu o terceiro lugar do podcast mais ouvido do Brasil, em março, eu fazia no carro ainda, tá? Agora que eu mudei, desde aí que eu mudei. Mas eu fazia no carro. Aí eu gravava, eu lia, né? Porque ele é exatamente, eu leio exatamente o que está aí, da palavra de Deus, o versículo e a palavra. E aí, no final, eu faço uma oração. Ele dá de média aí de 3 a 4 minutos de áudio. Eu gravava, mandava pro Thales, o Thales subia no Spotify pra mim, de manhãzinha, logo cedo. E assim a gente foi. E só que assim, eu não era uma coisa que eu queria métrica. Eu nem sabia que existia posição de Spotify, pra te falar bem a verdade. Nem sabia. Então, assim, era uma coisa que a gente não olhava, a gente não acompanhava pra ver quanto que tava. Não era algo que... E o devocional não foi com a intenção de vender, era a intenção de impactar vidas. Tanto é que toda a renda do devocional do livro é doada para o Instituto MDC lá em São José do Rio Preto, que é um instituto que trata depressão em pessoas que pensam em suicídio. Foi totalmente... Na verdade, eu e o Gustavo investimos nele para isso, né? É uma forma nossa também de doar nosso tempo e doar, servir outras pessoas através da palavra. Então, toda a renda dele é doada e foi algo que eu coloquei para Deus desde o início. Eu falei, graças a Deus, o Senhor me abençoa muito com outras formas. Então, também vai ser uma forma de eu dedicar o meu tempo para Deus, servir de alguma forma, né? E aí, em março, o Thales mandou para mim, você não vai acreditar. Eu tava no celular, assim, ele mandou no WhatsApp. Eu falei, o quê? Você tá sentada? Eu falei, tô. Ele falou assim, a gente tá em terceiro lugar do podcast mais ouvido do Brasil. Eu falei, não, você tá brincando. Ele falou assim, não, a gente tá. Eu falei, não, mas assim, de livro? Não, geral. Eu falei, não, mas de devocional?
Não, geral. Falei, de coisa com Deus? Não, é geral. A gente tá no 3º lugar do podcast mais ouvido do Brasil. Aí eu não acreditava. Falei, gente, como é bom você obedecer à voz de Deus. Porque tem coisas que, Fer, você me desculpa, mas não tem explicação. Não tem, né? Não tem explicação. Não Se tem. não é o sobrenatural, eu não sei o que é. E é fruto de obediência. Porque, assim, Deus, mais do que nossas atitudes, Ele conhece a intenção do nosso coração, sabe? Acho que tudo é mais a intenção. Porque às vezes você pode até ter a atitude certa, mas se a intenção for errada, não adianta. Então, Deus sabe da intenção do meu coração. Ele sabe. Forte. Então, eu acho que é resultado da obediência. E aí... E a constância, né, Fer? Então, assim, todos os dias, 4h da manhã, 4h30 da manhã, tá lá no Spotify, para todo mundo ouvir. A gente tem, média, aí, 20 mil reproduções diárias. São 20 mil pessoas, até de fora do Brasil, que escutam todos os dias e estão sendo abençoadas. Recebo mensagem todos os dias no Instagram do Devocional, no meu, no próprio Spotify, de pessoas, de mulheres que estão sendo impactadas, porque eu vejo, sabe, a mulher, ela é o pilar da casa. Quando Deus me pediu para escrever o Devocional, uma das coisas que Ele falou comigo foi isso. A mulher, ela é o sustento da casa. Assim, quando eu falo sustento, é o pilar. Nós somos a fortaleza da nossa casa, né? Nós somos ali a mulher forte, a que aguenta as coisas. E o inimigo, ele já entendeu isso. O inimigo, ele existe. A palavra de Deus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, ele já entendeu que se ele para a mulher dentro de uma casa, com uma depressão, com crise de pânico, com qualquer outra doença, com qualquer outra baixa estima, ele para tudo. Ele acaba com o casamento, ele acaba com os filhos. E hoje a gente vê tantos lares destruídos, porque normalmente começa paralisando a mulher. Então, o devocional é justamente para dar rumo, norte para as mulheres, né? Para ajudar elas a ter essa constância de intimidade com Deus, né? E para trazer constância mesmo na vida com Deus. Porque a vida com Deus, assim como a nossa vida de empreendedora, tem que ter constância. Tem que ser constante. Perfeito. Duas perguntinhas ainda eu quero te fazer, tá? Toda essa construção de posicionamento de marca, de crescimento, de transformação de resultados, possivelmente existem algumas coisas que você faz a nível de carreira agora que fortalecem tudo isso. Quais são as tuas estratégias de carreira? Tipo assim, isso aqui eu cuido. Isso aqui eu presto atenção e que impacta diretamente a influência, a autoridade e o posicionamento dos teus negócios. Tá. O meu Instagram eu cuido. Todo o marketing da empresa eu acompanho o tempo todo de perto. Então, assim, o meu gerente de marketing, eu com ele ali, toda hora a gente conversa o tempo todo, a gente cria estratégia o tempo todo. Mudar rápido. Eu acho que uma das coisas é isso, sabe? Por isso que eu não abro mão de ter a minha house dentro da empresa. Porque, assim, é mudança todo dia. O plano é esse? Tem uma estratégia por mês? Tem, mas assim, todo dia eu mudo algo. Porque, como eu te disse, eu sou muito próxima do meu cliente. Então, eu sei o que eles querem. E eu vou de acordo com o que o cliente quer, não a minha vontade. Né? E eu escuto muito eles. E estar próximo do meu cliente, isso eu não abro mão. Então, meu Instagram, quem responde sou eu. Outra coisa, as lives, eu tenho um sucesso muito grande de vendas, eu tenho uns cases de sucesso muito legal com live. Começou na pandemia e eu continuei. E hoje a gente é muito forte de venda em lives. Então, eu faço live toda terça-feira à noite de produto mesmo, explicando os produtos. E ali eu interajo muito com o público. Sou eu quem faço. Então, eu converso, elas perguntam se pode usar isso, o que usa para aquilo. Eu vou respondendo, eu vou falando, eu vou explicando os suplementos. Eu tomo suplementos ao vivo e eu faço sorteio de suplementos. Então, assim, eu faço isso. E 2 vezes por ano a gente tem o PNZ Day, que inclusive o último aconteceu domingo. Que é uma live grande, com lançamentos. E aí foi estouro de vendas domingo. Foi um sucesso muito grande. E dobramos o que a gente tinha feito em abril na live, em um dia, né, de faturamento. E eu acho que essa proximidade de ouvir meu público, isso eu também não abro mão. Porque o meu segredo de sucesso, eu acho que tá aí. Elas sabem que eu tô ali. Então, assim, qualquer dúvida que elas têm, a Aline tá ali. Existe a cara da marca. Eu sou a minha marca. Eu sou o brand da minha marca. Tem uma palavra forte que é tua, relacionamento, né?
O Sim. relacionamento Sim. te leva para os lugares que tu almeja. Sim. Com Deus, com o Sim. teu cliente, Exato. com as pessoas que você valoriza. Exato. É a chave, né? É a Eu chave. peguei como É. a grandiosidade das coisas que você faz na proximidade, Uhum. no relacionamento. Então, isso eu não abro mão. De estar próximo. Próximo. Eu tenho que estar próxima. E de eu tenho que pensar ouvir, estratégia. de pensar estratégico. De estudar. E verdade, tu né? estuda Eu acho isso. que outra pra coisa... onde tu olha para pensar estratégia? Eu olho muito pro mercado, do que está acontecendo. Eu fico muito atenta a tudo que está se passando, a tudo que está acontecendo. E eu olho muito para mercados que não são os meus, da meu ramo. Eu acho que esse é um segredo também. Porque às vezes a gente acha que o nosso concorrente é aquele que faz igual a gente. Uhum. Mas muitas vezes o nosso concorrente é os outros. É o salão de cabeleireiro, é a loja de roupa. Então eu me inspiro muito em outros ramos. E eles também são meu concorrente, se a gente olhar. Porque às vezes a mulher, ela tá ali. Ah, eu vou comprar um suplemento. Aí aparece um patrocinado de roupa. Ah, vou comprar uma roupa. Ah, põe no salão fazer o cabelo. Então, assim, às vezes, a gente acha que o nosso concorrente é só outra empresa de suplemento. E não. Eu tô concorrendo com tudo o tempo todo. Uhum. Então, eu tenho que olhar para tudo. Eu tenho que olhar para o que todo mundo tá fazendo. Para todo o movimento que tá acontecendo. Uhum. É olhar para a floresta e não para as árvores. Perfeito. Aline, para a gente fechar, então. Eu vou falar, se tu topar aqui, eu gostaria de falar qual é o tema do devocional de hoje. E eu gostaria de fechar esse podcast com uma oração tua. Pode ser? Com certeza. Com todo carinho. Pode ser. Não tema a mudança. Incrível, né? Incrível. É não temer a mudança. E cada mês, Fer, tem um direcionamento. Igual, esse mês nós estamos debaixo de uma promessa de uma nova estação. Está gerando um novo tempo. É um novo tempo. É uma nova estação. Então, às vezes, tem pessoas que estão saindo de um deserto. Só que deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Né? Para ir para uma nova estação. Onde você vai florescer, até mesmo no deserto, se for preciso. Então, é não temer a mudança. Porque só entra o novo se o velho sai. Posso orar? Pode. Meu Deus, meu Pai, que bênção, Pai, que bênção de conversa, que bênção, Pai, de troca com a Fernanda. Eu quero te agradecer pela vida dela, eu quero louvar a vida dela, a família dela, cuida de todos, Pai, ser com ela, que a Fernanda consiga continuar atingindo milhares de pessoas através, Pai, do que o Senhor deu para ela, porque esse dom foi o Senhor quem deu. Que ela seja capacitada cada vez mais para atingir mulheres, para as mulheres descobrirem o poder que existe dentro delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida de tudo para a Fernanda, continua abrindo os caminhos certos, as portas certas, Pai, que cada pessoa que está ouvindo esse podcast agora, neste momento, também, Pai, cuida, Senhor, tira todo o medo, tudo que tem impedido essas pessoas, essas mulheres, esses homens de viver a tua vontade, o teu querer, a tua promessa, tira todo o empecilho, abre as portas que têm que ser abertas, mas também fecha as que têm que ser fechadas, Senhor, derrama a tua graça e a tua presença na vida de cada um. Cura, Senhor, cura, Pai, cura as doenças de alma, cura a ansiedade, o medo, dê ânimo novo, derrama, Pai, ousadia do Senhor, ânimo novo sobre cada pessoa que está ouvindo agora esse podcast, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que tudo é para tua honra e para tua glória, Pai. Cuida de tudo para nós e ser conosco, e por onde a gente for, que por onde a Fernanda colocar as plantas dos pés dela, ela leve bênção, ela leve cura, ela leve paz, ela leve transformação, em nome de Jesus. Amém. 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 Não tema Não temas. a mudança. Que privilégio, que honra, que alegria poder viver isso, né? Sentir isso. Ter nesse momento você tão perto, você e o Gustavo, de mim e do Isaac. Eu não vou medir esforços para que a gente impacte as pessoas com tudo que foi falado nessa mesa. Gratidão, gratidão para quem está nos ouvindo. Compartilha, printa, faz a gente saber se você teve um insight aqui. Faz Amém. mais vidas serem impactadas. E lembra de fazer um cupom especial. Vou fazer um cupom para vocês. Tá pronto, ó, já vai estar aqui Já vai tá aí o cupom. no descritivo desse podcast. Muito obrigada, à disposição para te servir
E quando você O cupom já vou fazer Toqueto. Toqueto. Tem que ser. Toqueto. Tem que ser. Toqueto, tá? Amei. É o seu cupom para os seus seguidores. Perfeito. Muito obrigada, amiga. Conte comigo à disposição para te servir. Obrigada. Foi incrível. Obrigada, gente. Obrigada.